O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" O que os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam: Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão e abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes afirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho? Hoje, a homilia do Padre tem 3 pontos para nós meditarmos e rezarmos um pouquinho. O primeiro, a igreja, no século XXI, nos dias de hoje, não tem outra coisa a oferecer ao mundo a não ser Jesus. É Jesus que a igreja oferece. Não tem outra coisa a oferecer. Como a experiência de Pedro para este paralítico na porta do templo. Ouro e prata eu não tenho, mas tudo o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E é bonito que o texto dos Atos dos Apóstolos diz que aquele homem não levantou.
Ele pulou. Ele não levantou, ele pulou. Então, quando a igreja oferta a Jesus, ela oferta tudo. E tudo o que ela oferta é o próprio Jesus. Nada mais e nada menos. E quando a igreja não oferece Jesus, ela deixa de cumprir sua missão. Ela deixa de ser igreja. Porque a igreja não tem outra coisa para oferecer, a não ser Jesus. Então, se deixa de oferecer Jesus, ela deixa de cumprir a sua missão. O texto que nós ouvimos de Lucas, do capítulo 24, nos traz a experiência dos discípulos de Emaús. Vejam que o reconhecimento da presença de Jesus nos dá condições de fazer coisas extraordinárias. Porque, notem só, os discípulos gastaram um dia inteiro no caminho de ida porque estavam tristes, porque estavam chateados, porque estavam frustrados, porque estavam decepcionados, porque não conseguiam entender tudo o que estava acontecendo. Eles gastaram um dia inteiro. E depois que reconheceram a presença de Jesus, na mesma hora, na hora seguinte, eles já estavam de volta em Jerusalém. Se não é a mesma distância de Emaús a Jerusalém e de Jerusalém a Emaús? Sim. E por que para ir até Emaús gastaram o dia inteiro? E para voltar, voltaram na mesma hora? Porque reconheceram a presença de Jesus. Reconheceram Jesus. E quando se reconhece Jesus, tudo muda. Tudo muda. Se encontra força de onde não tem força. A esperança brota, a fé reaviva, a alegria renasce. E se percebe que nem tudo está perdido. Eles voltam correndo para contar o que eles experimentaram. Então, essa é a experiência dos discípulos de Emaús que nós também precisamos fazer. Reconhecer o ressuscitado. Mas para reconhecer o ressuscitado, é preciso que a gente deixe de novo o nosso coração se aquecer com a sua palavra. Porque senão a gente não consegue. Não só não anunciar, como a gente não consegue reconhecer. Sabe, eu fico pensando, como é que os discípulos não reconheceram Jesus que caminhou com eles? Jesus conviveu com eles. Eles ouviram a voz de Jesus, eles foram ensinados, eles receberam catequese de Jesus antes da morte. E Jesus caminha com eles um trecho grande, conversa com eles, dialoga com eles, e eles não reconhecem. Talvez porque eles se deixaram levar pelo escândalo da cruz e ainda pararam no escândalo da cruz. Não foram capazes de ir além. Então, é preciso a gente abrir o coração para compreender a voz de Jesus que fala conosco e compreender o mistério de Jesus, para que a gente possa, então, reconhecê-lo ao partir do pão. Depois, o segundo ponto, eu queria partilhar com vocês a letra de uma música de um padre da nossa arquidiocese já falecido, Padre Ricardo Dias Neto.
E ele compôs, ele era músico e também compositor, tem muitas músicas que ele compôs. E tem uma enfeitada assim, pôr do sol em Emaús. A letra da música é fantástica, é estupenda, como eu gosto de dizer. Notem só. Enfeitada assim de sol, a enfeitada assim de sol poente, tu serias simplesmente uma aldeia em Israel. Mas lá preparaste certa mesa para ser, tenho certeza, meu destino e minha paz. Emaús, Emaús, mesa pronta e acolhedora, mesa forte, farta e fértil, pão partido para unir os corações. Emaús, Emaús, onde as almas em pedaços sempre encontram alegria no momento em que o Cristo parte o pão. Nos meus desencantos e derrotas, no amargor, dores remotas, meu consolo está em ti. Basta recordar tua imagem, teu frescor, tua aragem, me dão forças para seguir. Quando o anoitecer vai chegando, quero estar bem preparado para dizer ao meu Senhor: veja, cai a tarde, o sol declina, vem Jesus, fica comigo e me ensina a ser amor. Hoje minha alma está em festa, não há mesa como esta, sempre há pão para partir. Minha alma é aquela aldeia, meu amor é a estalagem. Emaús, enfim, sou eu. Emaús, Emaús, mesa pronta e acolhedora, mesa forte, farta e fértil, pão partido para unir os corações. Emaús, Emaús, onde as almas em pedaços sempre encontram alegrias no momento em que o Cristo parte o pão. Vejam como que é. A letra dessa música vai nos colocando em sintonia com esse mistério da presença de Jesus. Da presença de Jesus. Não simplesmente da presença de Jesus em algum lugar, mas da presença de Jesus em mim, no meu coração, na minha carne, em mim. Jesus ressuscitado se faz presente. Emaús, enfim, sou eu. O terceiro, estou meditando um pouquinho o prefácio das missas de Páscoa. E hoje, o terceiro prefácio, ele traz como título Cristo vivo, nosso intercessor. Ele continua a oferecer-se pela humanidade. E junto de vós é nosso eterno intercessor. Notem a primeira frase. Ele não oferece alguma coisa. Não é um carneiro, não é um animal, não é alguns elementos que ele oferece. Ele oferece-se a si mesmo. Ele continua a oferecer-se pela humanidade. E junto de vós é nosso eterno intercessor. E aí nós nos perguntamos, quando é que Jesus, nosso Senhor, intercede por nós? Quando é que Jesus, nosso Senhor, intercede por nós?
Não tem um momento específico, ele intercede por nós. E a grande intercessão de Jesus é a Santa Missa. Porque a missa não é somente uma recordação, mas a missa é, antes e sobretudo, a oração de Jesus. E ele se oferece, ele continua se oferecendo por nós. E junto de Deus é nosso eterno intercessor. E a nossa oração, ela é escutada e ela é mais profunda quando nós unimos a nossa oração à oração de Jesus. Se nós rezarmos a noite inteira, se nós rezarmos um mês inteiro de vigílias, e rezarmos sem estarmos unidos a Jesus, não vai ter muito resultado, não. Porque a oração, ela é mais profunda e mais significativa e agradável a Deus quando é unido à oração de Jesus. Unido de tal maneira a ponto de se tornar um com Ele. Porque Ele intercede por nós, junto a Deus. E se Deus nos escuta por causa dEle. Por causa de Jesus ressuscitado. Não é por causa de nós. Então nós precisamos aprender a unir a nossa oração a Jesus. Imolado já não morre. Então ele oferece-se a si mesmo em sacrifício. E imolado já não morre. É a imagem do Apocalipse, capítulo 4 e 5. Vi o cordeiro imolado. E imolado como que morto. Morto vive eternamente. Imolado já não morre. E morto vive eternamente. Olha aqui, expressão do prefácio. Do prefácio. Que nós vamos meditar durante este tempo de Páscoa. Durante esta oitava de Páscoa, nós usaremos ainda o primeiro. Mas nos dias subsequentes, depois da oitava, nos é permitido escolher um dos 5 prefácios. São 5 prefácios que a liturgia nos traz. E sempre traz uma frase desconcertante. A frase desconcertante é: imolado já não morre, e morto vive eternamente. Olha, só essa frase já é totalmente desconcertante. Então, que de novo nós façamos a experiência dos discípulos de Emaús. Existem 3 movimentos que nós precisamos observar e que nós precisamos repetir na nossa vida dos discípulos de Emaús. O primeiro, a reconhecer a voz de Jesus que nos fala em sua palavra. Reconhecer Jesus que se revela no pão. Ele se deixou a conhecer quando partiu o pão, o mesmo gesto que ele fez na última ceia. E depois que reconheceram Jesus, eles voltaram correndo para contar que tinham reconhecido Jesus, que Jesus tinha aparecido para eles, se revelado, se mostrado, se deixado ver por eles. Então nós também precisamos desses 3 movimentos para poder renovar a fé no ressuscitado que se revela não somente no caminho, mas que se revela sobretudo dentro do coração de cada um de nós. Reconhecê-lo é recuperar a esperança, é renovar o ânimo, é renovar a fé e seguir em frente, firme e alegres pelo caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.